Boa noite a todos. Boa noite. Jesus nos abençoe. E o tema proposto para hoje, um tema bem curtinho, mas de uma profundidade muito grande em relação às nossas vidas, de todos nós. As nossas prioridades, aquilo que nós, no fundo, desejamos e desejamos bastante. Mas, como foi dito aí na psicografia, já estamos aqui há milhares e milhares de anos. E ainda estamos caminhando muito lentamente e o nosso aproveitamento ainda é bem miudinho. O tema de hoje, então, se trata de uma família que todos nós acho que conhecemos. Maria, Marta e Lázaro. Acho que todos já ouviram falar dessa família. E essas duas moças em particular, Marta e Maria, eram muito amigas, e como Lázaro também, muito amigos de Jesus. Sabe, era uma coisa assim, de uma afinidade muito grande. E Jesus, caminhando ali pelas redondezas, foi fazer uma visita à casa deles, né, de Maria e Marta. Foi muito bem recebido, né? E o que acontece nessa pequena estadia, né, é muito interessante e é o que Jesus já fala, né, para que todos nós, até hoje, possamos ouvir os sentimentos mais profundos, né, do que realmente estamos fazendo aqui. Muita gente acha, e eu ouço de muita gente, o porquê que estou aqui, né? Estou aqui para me divertir, aproveitar a minha passagem por aqui, churrasco, festa. Esse é o pensamento ainda da grande maioria das pessoas, como todos nós aqui. Mas não é bem isso, sabe? Porque para muita gente, felicidade é estar fazendo coisas comuns, sabe? Mas e as coisas que você pensa de amor, de bondade e caridade? Isso, quando eu ficar mais velho, eu vou procurar saber disso. Então tem a passagem, né? É uma passagem curtinha. Eu vou fazer uma pequena leitura e depois vamos desenvolver a conversa. Isso está em Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. E aconteceu que na ida deles entrou numa aldeia, e certa mulher de nome Marta recebeu na casa dela. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés de Jesus, ouvia o seu ensino. Marta, entretanto, estava atarefada com muito serviço e disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me tenha deixado sozinha a servir. Dize-lhe, pois, que me ajude. Mas respondeu-lhe Jesus, dizendo: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. No entanto, poucas são necessárias, ou melhor, uma só, como Maria escolheu a parte boa. Esta não será lhe tirada. É uma conversa comum, né? Então agora a gente vai começar a entender o que é essa parte boa. Então vamos tentar imaginar que Jesus entra na casa de Marta e Maria, é muito bem recebido, e
Maria já se aconchega aos pés de Jesus. E Jesus começa a contar as coisas, provavelmente as coisas do céu. Aquilo que vem depois dessa vida que estamos passando. E muito interessante, que deve ser coisas muito boas. É quase uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, que Jesus falou das coisas, né? Ó, Nicodemos, você vai ter que renascer de novo. E Nicodemos fala, quer dizer que eu tenho que entrar novamente em minha mãe para novamente reviver? Aí Jesus responde para ele, Nicodemos, se eu te falo das coisas da terra e você não entende, imagina se eu te falar das coisas do céu. Você vai ficar bestalhado aí. Porque nós não somos desse mundo. Na realidade, estamos aqui de passagem apenas. Cada um tem a sua vida, suas dificuldades, seus afazeres, suas responsabilidades. Ninguém aqui está nesse mundo por acaso. Todos nós temos tarefas a realizar, missão a cumprir. E essa missão é voltada apenas para nós, para a nossa melhora. É isso que Jesus veio aqui passar para nós. Ele praticamente, quando esteve aqui, ele mesmo falou, olha, eu não vou trazer nada de novo. Eu não tenho o que falar mais. Está tudo aí, ó, tudo que precisa está escrito pelos antigos, pelos profetas, já está escrito aí tantas coisas. Eu só vim cumprir aquilo que está escrito. E só uma coisa que aconteceu na grande ceia, que Jesus falou, olha, eu só vou dar uma dica a respeito do amor, sabe? Ele disse, normalmente, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. É isso que reza os mandamentos, de Moisés, inclusive. Muito bem, e Jesus, porque o que eu digo é o seguinte, eu já fumei, eu já bebi, eu já fiz tanta besteira na vida, isso quer dizer que eu não me amo. Aquele que está entorpecido pelos vícios não se ama. Como que eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Eu maltrato o meu corpo, eu maltrato o meu espírito. Eu vim aqui, todos nós, sem exceção, vêm com prazo de validade. Sabe, que nem aquele remedinho, aquela comida, prazo de validade, até 2030. Quer dizer que a partir daí, remédio, a comida não vale mais nada. E nós somos assim. Chegamos aqui com prazo, né? Vamos lá, eu vou falar 71 anos, tá? 71 anos. Mas eu fumei, eu droguei, eu fiz tantas besteiras na vida que não vou viver os 71 anos. Quando eu chegar lá para os 62, 63, já venceu a minha validade. E eu fui embora. Só que quando nós chegamos no mundo, espiritual, nos é cobrado. Esse tempo que eu consumi, anos de vida, através dos prazeres mundanos. Isso diminuiu a minha longevidade. E agora? Agora você será cobrado por isso. Por isso que muita gente passa apertado no plano espiritual, sabe? E é o que acontece, é isso que Jesus estava explicando para Maria. Então, a conversa entre Jesus e Maria era de uma profundidade tão grande, explicando para ela uma vida futura, uma felicidade que nos aguarda, sem demérito a ninguém. Todos nós, um dia seremos felizes desse jeito.
Vamos evoluindo devagar, como disse aqui na psicografia. Estamos aqui, parece uma coisa utópica, milhões de anos. Nós não chegamos aqui há 40, 50 anos, desde o nascimento. Imagina, estamos aqui há milhões de anos, passando, sabe, por muitas e muitas etapas. Dá para entender um pouco disso, porque nós somos imortais. O que quer dizer imortais? Que o nosso espírito vai viver para sempre, e sempre procurando evoluir cada vez mais, procurando os verdadeiros valores da nossa vida. Isso que nós estamos aqui usando, que é o corpo físico, ele é aparente que isso um dia vai acabar, vai morrer e vai apodrecer. E tem se transformando em outras vidas ainda. Quando nós morremos, os bichinhos vêm comer tudo a gente. São vidas, né? São vidas que nós estamos dando oportunidade para eles virem e eles vão ter o ciclo de evolução. Vai levar também milhões de anos. Assim é o universo. Não sei quem acompanha astronomia, sabe? O universo, ele não para de crescer, não para de expandir. Sempre ali, sempre crescendo e evoluindo. Por que será, hein? Por que será que o mundo, né, o universo não para? Porque se nós formos prestar atenção, as nossas pulgas, as baratinhas, tudo está evoluindo. Daqui a milhões de anos, esses bichinhos estarão já plenos, já estarão numa situação que nós estamos hoje. Por isso o universo ele não para de expandir para acasalar todos nós. E vamos evoluindo, crescendo. A casa do meu pai tem muitas moradas, disse Jesus. Muitas mesmo. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente não consegue olhar o céu. Mas é tão feio de tantas coisas, que se torna lindo e maravilhoso. Então, é por isso que estamos aqui. Aproveitar o máximo do nosso tempo para melhorar, crescer, aprender a amar, aprender a tirar todas as feridas que existem entre nós. Por exemplo, vocês acham que estamos aqui por acaso? Hoje eu resolvi ir lá no Milady. Por acaso? Não. Não é por acaso. Estamos aqui porque já convivemos muitas e muitas vezes em outras épocas. Já nos degladiamos, já brigamos, já xingamos, já fizemos mal uns para com os outros. E aos poucos, a bondade e a misericórdia de Deus vai nos colocando frente a frente a cada reencarnação, para que possamos olhar um para o outro e dizer, puxa vida, como eu estava errado, né? E vamos crescendo e evoluindo. Porque se nós reencarnássemos aqui só com pessoas que nós achamos que amamos, teria graça. Quando a gente chega no apogeu com uma pessoa, pronto, tá bom, agora cada um vai para o seu canto. Tentar levar um pouco desse amor, de caridade, a outros que precisam. Assim é a nossa vida. Tem tantos exemplos, né, citados na literatura espírita de assuntos relativos a esse tipo de comportamento. O próprio André Luiz tem coisas fascinantes. Teve um caso em que o pai de André Luiz era um homem de muitas posses. E ele tinha um outro senhor, tinha uma dívida com o pai de André Luiz. E o pai de André Luiz foi cobrar.
olha, você não vai me pagar? Então é o seguinte, eu te dou um prazo, se você não me pagar, eu tomo a sua casa para mim. É a forma que você me garante, tudo bem. Aí aquele senhor não pagou. O que o pai de André Luiz fez? Né? Tirou as pessoas, né, da casa e essa família foi morar no interior, talvez aqui em São Paulo. E o tempo passou, todo mundo morreu, e André Luiz, no mundo espiritual, né, que tinha reconhecido essa pessoa, ele foi lá, envergonhado, pedir perdão a esse homem. Olha, não lembro o nome. Seu João, eu vim aqui pedir desculpas pelo que o meu pai fez com a sua família. Ele falou, olha, a maior bênção que seu pai poderia fazer foi feito. Tomar a nossa casa. Ele, com essa atitude, eu tive vergonha na cara e comecei a trabalhar. Começando a trabalhar, eu garanti uma nova casa, um sossego maior para minha família, e tudo se arrumou. Eu não tenho bronca do seu pai. Pelo contrário, sou muito agradecido pelo que ele me fez. Pronto. E o pai dele, pela atitude que tomou, o pai de André Luiz, né, estava em lugares não muito agradáveis, né? Então haverá uma oportunidade para ele? Claro que sim. Ninguém aqui vai viver eternamente num inferno astral. Jamais. Nós somos fadados a ser felizes. E essa era a conversa de Jesus para com Maria, explicando como é o mundo espiritual, a alegria, né, que um espírito tem quando ele chega completo, quando ele chega agradecido por todas as oportunidades que ele teve aqui no planeta. Muitas vezes é difícil entender isso. Tem pessoas que são tão ruins, né? Que faz isso, faz aquilo e tal. Mas muitas vezes essas pessoas nos dão bênçãos, alegria. Vamos sofrer, com certeza. Mas passando por isso, a gente fala, puxa vida, o Zé, ele fez tudo o que fez, mas eu aproveitei disso. Aprendi com ele como é gostoso amar as pessoas, como é gostoso fazer a caridade simples e abundante, como é bom ter companheiros, como é bom ser companheiro, né? Então, é isso. Vamos pegar um exemplo bem próximo aí, de alguns anos, aquele general nazista, o Hitler, né? Quanto mal fez esse homem. E ele vai ser julgado um por um? Jamais. Para muita gente, ele fez muito bem. Olha, se não fosse ele, eu não teria condições de me ajudar. Graças a ele, eu sou diferente hoje. E Deus também não vai permitir que cada um que ele fez sofrer vai lá se vingar dele. Jamais. Então, provavelmente, a espiritualidade, vem cá, seu Hitler, olha, tem uma missão para você aí. Tem um tal planeta aí X que estão precisando, é um exemplo, né, de uma vacina, porque tem muita gente morrendo. E ele se desenvolve, né, ele reencarna nesse planeta, desenvolve uma vacina para salvar muitas e muitas vidas e abateu a sua dívida. E assim nós vamos evoluindo, crescendo. Sabe? Nós não somos bonzinhos como achamos que somos. Isso, olha, esquece. Porque já fomos muito ruins mesmo. Fizemos maldades que nem Deus acredita que fizemos. Mas vamos evoluindo. Porque nos será cobrado, sabe?
por muito tempo. Eu vejo, né, que se fala muito em transição planetária, né? Que nós estamos passando por um processo de... A Terra está mudando, eu concordo, mas não vai ser daqui 100, 200 anos, não. Isso vai levar muito tempo para se consolidar, para a Terra poder sair de um mundo, né, que falam de expiação e provas, para um mundo regenerativo, onde nós vamos aprender a conviver, a amar, sabe, sentir, sabe, as pessoas que nos cercam, as suas dores, as suas dificuldades. É isso que nós estamos aqui. E aquilo que já foi dito, né? Por que estamos... É interessante isso. Eu costumo dizer, por exemplo, que quando nós passamos por aquele portão lá na frente, nos dá uma sensação de prazer. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Quando eu passo pelo portão, opa, que coisa boa! Como é bom, me sinto tão bem entrando aqui. Sabe? Por que será? Sabe por quê? Porque a gente não vê, mas existem aqui pessoas que nos amam, que nos querem bem. Eles olham lá na folhinha deles, hoje é terça-feira, o Zé vai vir, a Maria vai vir, opa, vamos esperar ele lá no portão. E quando o Zé, a Maria passa pelo portão, recebemos abraços, carinho, beijos, sabe? Nós não costumamos nos abraçar, muito mais do plano espiritual para conosco. Então, o que nós sentimos? Nossa, que coisa boa, agradável de estar aqui. Porque ninguém entra aqui e fica levando pedrada, paulada na cabeça. Não. Nós entramos aqui e recebemos muito carinho, muito amor, sabe? Os passes, a própria palestra, aqui cheio de gente, sabe? Todos envolvidos por um único sentimento, amor. Ninguém vem aqui para brigar. Hoje eu vou lá no Milady e eu estou a fim de brigar. Não, jamais. Porque se é esse sentimento, tenho certeza que muitos amigos nossos te evitam que você venha para cá. No meio do caminho vai furar o pneu do carro, vai acontecer só para você não poder chegar aqui com um sentimento de briga, sentimentos assim, baixos, né? De uma vibração baixa. Então é isso, né, que Jesus está tentando explicar para Maria, né, falando das coisas do mundo espiritual, do processo que nós estamos passando. Estamos na evolução, estamos ainda engatinhando ainda. Muito, sabe? Estamos até rastejando na evolução. Podemos falar, nosso mundo está adiantado. Será mesmo? Será mesmo? Alguém sabe o que eu estou pensando aqui, não? Alguém se arrisca? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque um dia, aliás, espírito não fala. Gozado isso, né? Espírito pensa. E quando ele pensa, o outro espírito ouve o seu pensamento. Como muitas vezes, mesmo aqui, nós pensamos, espíritos ouvem o nosso pensamento. Então nada escapa. Eu posso me esconder de vocês, pensando coisas ruins, seja lá o que for. Mas de um espírito mais adiantado, não dá, não tem jeito. Por isso que Jesus sabe de tudo o que fazemos. Ele tem controle de tudo. Imagina Deus, então. Então, e nós seremos isso. Eu costumo dizer que Jesus já foi um Celso, já foi uma Marta, já foi
tantas coisas. Hoje ele é Jesus, né? E nós, um dia seremos Jesus. Aqui vai ser Celso Cristo. Lá no fundo tem a Leni Cristo e assim por diante. Quanto tempo isso vai demorar? Pouco importa. Pouco importa. Nós não somos inimigos do tempo. Pelo contrário, somos a favor. Porque o tempo é o nosso grande aliado. É através dos tempos que vamos evoluindo, aprendendo, sabe? Sendo mais responsáveis. Eu lembro quando moleque, né? Fazer desculpe a palavra, né? Uma cuspida no chão era comum, sabe? Segue os pés, mas vai, tudo bem. E hoje? A gente tem vergonha de fazer isso, sabe? Nossa, aí você se esconde, sabe, de alguma coisa e faz o que tem que fazer. É isso, estamos evoluindo. Aquilo que foi vergonha ontem, né? Hoje é um grande aprendizado. Não devo mais fazer. Ouça a sua mãe, ouça o seu pai. Não era assim? Filho, não ponha o dedo na tomada. Né? Aprendi. Agora nunca mais. Sabe, às vezes precisamos levar umas chicotadas. Eu lembro quando criança, atrás da porta, tinha duas coisas essenciais. Um fio de ferro e uma vara de uma planta lá. Sabem para quê, né? Aquilo é psicologia pura. E a mãe sempre tinha razão. E quanto mais apanha, quanto mais coisa ruim faz, mais apanha. Eu lembro que eu cheguei a tomar entre 4 e 5 surras em meio dia de vivência, né? Olha, não é verdade, era terrível mesmo. Tudo por causa de uma bola de capotão, né? E hoje a gente continua apanhando, a gente não aprende. Os erros são diferentes lá do passado, né? Mas o resultado é o mesmo, né? Puxão de orelha, beliscão, né? Chega de tomar tapinha, né? Mas é isso. Então vamos prestar atenção nas nossas vidas, sabe? Será que devo fazer isso? Quer ver? Vocês não vão mentir, vão. Vocês já viram alguém tropeçar na calçada, andando e tropeçar na calçada? Meter o nariz no chão? Vocês riram, não riram? Com certeza. O cara caiu lá, sabe, dá aquela risada, né, disfarça, né? Só que tem o seguinte, mais lá na frente você também dá... Alguém já bateu o cara no poste? Eu já. E parecido com tudo isso, andando e de repente encontra um poste de concreto na sua frente. Por que será, hein? Por que será? A vida é assim, sabe? O mal que nós desejamos muitas vezes, ou rir da dor do nosso próximo, é complicado, né? Tem um rapazinho do nosso lar, peraí, você também vai ter essa grande bênção de bater a cara no poste. Então é isso, prestamos mais atenção na nossa vida, procurando fazer o bem, procurando orientar bem as pessoas. Nós não estamos aqui de bobeira não, viu? Tudo que aprendemos aqui, temos obrigação de levar lá fora. Temos obrigação de ajudar o vizinho, um parente. Olha, eu fui lá no Milady, olha, eu ouvi isso. Tenta fazer. Aí vem, eu fiz aquilo que você falou, deu certo. Nossa, agora estou até bem melhor. É isso que nós queremos da vida. Errar menos, para sofrer menos lá na frente. Tá bom, gente? Boa noite, que Deus nos ajude.
E assim, todos numa mesma sintonia, com os irmãos deste plano e os que estão aqui nos acalmando, acalentando nossos corações, pensemos no Mestre Jesus, com todo aprendizado trazido pelas palavras do nosso irmão Celso, que aqui deixou muito positivo aquilo que tentamos e precisamos entender. Elevemos nosso pensamento para agradecer o Pai por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, fazendo esta prece e agradecendo por mais um dia. Esperamos que o próximo dia vindouro venha também com essa paz, com essa harmonia, e que os nossos corações acalentados possam seguir para os nossos lares, levando aqueles que aqui não puderam estar a mesma paz, a mesma tranquilidade, a mesma serenidade daquilo que nós conseguimos captar aqui pelos nossos irmãos do plano espiritual. Que possamos seguir com essa mesma harmonia e essa mesma sintonia. Que assim seja, graças a Deus.